dor é passatempo do meu coração. A casa não caiu. Eu comecei a cantar com 15, 16 anos, assim. Morava em Porto Alegre ainda na época, eu sou de lá, né? Foi uma coisa muito intuitiva mesmo, muito de dentro para fora, porque eu não tinha músico na família, nem tive uma educação musical muito estreita, assim, não era uma coisa forte na minha família. Foi uma coisa que veio depois de eu começar a cantar, assim. E aí lá comecei a cantar em bares, grupos vocais, festa de formatura, casamento, essa coisa toda. Quando eu vi, eu já estava completamente absorvida, assim, pelo universo da música. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu mudei para o Rio. E aí aqui comecei a conhecer vários compositores da minha geração, pessoas que estavam fazendo um som autoral. Comecei a rodar festivais, e aí comecei a ganhar prêmios e fazer dinheiro. Montei a banda e gravei o meu primeiro disco. Então, eu acho que dá para dizer que a minha carreira começa um pouco aí, né? Quando eu venho para o Rio e tenho um entendimento de que eu queria construir um trabalho meu, autoral. Porque até então eu cantava músicas do repertório da música brasileira, jazz, blues, estava descobrindo o rock, então eu não tinha um trabalho meu, assim, dado da Braque. Eu acho que eu vinha entender o que eu queria propor quando eu vim para cá. E eu acho que o primeiro disco é um primeiro passo em direção a isso, né? Porque isso é uma coisa que durante muito tempo foi uma pedra no meu sapato mentalmente, assim, que eu acho que essas ideias que a gente cria na cabeça da gente e às vezes acabam obstruindo um pouco o fluxo. Eu tinha na minha cabeça de que todo mundo começava muito cedo, então que com a minha idade quem era cantora já era cantora, sabe assim? E eu não tinha isso, mas ao mesmo tempo eu tinha uma força de vontade gigante, porque eu estava apaixonada pela coisa, eu queria fazer, então foram uns anos, assim, em que eu meio que vivi para isso, assim. Eu anulei uma etapa da minha adolescência, por exemplo, né, aquela época ali de ensino médio, que todo mundo quer fazer festinha, sair, viajar, usar drogas. Eu pulei um pouco essa fase, eu não vivi um pouco isso, assim, porque eu estava tão afim de fazer música que eu me conectei com uma galera mais velha, com uma galera que já estava tocando em bar, que já estava num outro rolê, assim. E depois, lá na frente, que eu fui sentir falta de não ter vivido essa adolescência, mas também senti que isso já tinha passado, sabe? Que já era um outro momento. Então, eu acho que o meu processo ele não foi muito linear. Se não for por baixo... Eu tive muitas referências, tenho até hoje, mas são muitas e são diversas, né? Tipo, o Ney foi uma grande referência para mim, Secos e Molhados. Caetano sempre foi um norte, assim, uma bússola. Gal dos anos 70, muito. Aí ali no primeiro disco eu estava ouvindo muito Led Zeppelin, muito Pink Floyd, Fiona Apple muito, que é uma das minhas maiores referências também até hoje. Mas as coisas vão passando e vão mudando, né? Hoje eu já estou numa fase ouvindo várias outras coisas e cada vez mais a minha escuta musical fica mais diversa, então fica difícil também de apontar uma referência clara, sabe? Eu vou de Timbalada, Paco de Lucia no mesmo dia, eu gosto de Beyoncé, eu amo a Bjork, e eu acho que eu vou absorvendo tudo isso e achando uma forma minha de me expressar no mundo, né? Então, essa coisa da referência é sempre difícil de eu pontuar, tipo, não tem um totem, sabe? Eu quero ser a nova Gal Costa, a nova Marisa Monte. Nunca tive isso. Eu tive artistas que me despertaram para coisas que, na verdade, eu via em mim. E aí isso me incentivou a buscar cada vez mais me apropriar do meu jeito dessas características, sabe? Então, mesmo quando eu fui fazer o Primavera nos Dentes, já pulando um pouquinho, a missão ali para mim era muito entender o que era a essência da proposta do trabalho do Ney, que sempre foi uma referência para mim, então já era algo muito próximo, e entender como que era a minha forma de experienciar aquelas qualidades que eu via, né, que estavam imbuídas ali naquela obra, assim. Então, nunca foi uma coisa de como eu posso soar o Ney Matogrosso, é como eu posso soar como ele, sendo eu, assim. Então eu acho que a coisa da referência para mim sempre passa um pouco nesse lugar, de ter um trabalho de digerir a referência muito forte, né? E trazer para minha jornada, assim. Se não for nessa rua, eu entro na outra.
falando que a minha construção toda no caminho de fazer música, de fazer arte, foi um pouco sempre sobre quebra de paradigmas e de padrões pré-estabelecidos, assim. Então, o meu caminho sempre foi não muito linear. Eu era uma criança muito hiperativa e eu gostava de fazer mil coisas e não mergulhava a fundo em nada, mas eu também nunca tinha tentado cantar. Então, daí, quando eu comecei a cantar, aquilo virou uma cachaça na minha vida. Eu comecei tarde, a maioria das cantoras começa super cedo. E aí as coisas foram se desenvolvendo de uma forma não linear, né? Eu comecei com um disco extremamente conceitual, experimental até, e agora já estou flertando mais com o pop. Então, é isso. Eu acho que o grande barato é a gente entender que não tem caminho certo, não tem fórmula certa. Acho que a internet é um grande aliado nesse sentido, né, da gente ampliar cada vez mais essa escuta para a diversidade e de achar a nossa forma de ser no mundo, assim. Então, para mim, fazer música e cantar sempre foi isso. Como eu posso construir uma jornada que faça sentido para mim, que eu me sinta mais eu, né, mais próxima de mim mesma e pertencendo mais, assim, ao todo, por estar justamente tão conectada comigo mesma. Então, enfim, acho que é por aí. Se meu cachê for 10 real, a casa não caiu, não caiu. A casa não cairá, não deu. Não deu, eu vou voar. Não deu. Não, eu não aturo mais. Sou um trator, um monte de lixo velho, ultra industrial, ultra e total, a última. A época que eu mudei para o Rio era uma época que o Rio estava tipo, muito efervescente, assim. Tinha sarau todo final de semana na casa da Ana Carolina, na casa do Toton Villeroy, na casa do... Enfim, e aí juntava artistas do mundo inteiro, porque sempre tinha gente do mundo inteiro passando por aqui, artistas novos, artistas consagrados, era uma grande mistura, assim, um momento muito fértil do Rio mesmo, que eu tive a oportunidade de viver. Eu ainda estava muito verde, eu acho, artisticamente, né? Não estava muito madura. Eu tinha acabado de começar a cantar, ainda tinha uma timidez muito grande, e ainda não tinha uma proposta artística assim sólida. Mas essa vivência foi fundamental para eu chegar justamente nesse lugar de entender o que eu queria fazer, porque eu comecei a conhecer vários compositores. Numa dessas conheço Danny Black, que hoje é um grande, grande amigo, e ele me apresenta o João Guarizo, que é um outro amigo também de São Paulo. Os dois tinham acabado de fazer uma música juntos, que se chama Because e Ousa, e aí eu me apaixonei pela música e comecei a cantar a música, e eles, por sua vez, se apaixonaram por mim cantando a música. Então, o John escreveu a música em vários festivais e me levou como intérprete para defender a música. O primeiro foi o Festival de Sorocaba, em 2012, se não me engano, e aí a gente ganhou o primeiro lugar ali, ganhou um prêmio, um dinheiro, e aí depois a gente foi escrevendo em vários. Aí escreveu num festival de Minas Gerais, em Três Pontos, Boa Esperança, ganhou o primeiro lugar de novo. Aí foi escrevendo várias cidades de interior, de São Paulo, de Minas Gerais, de alguns lugares do Brasil em que ainda existe essa tradição do festival de canção, né? Que é uma coisa lá dos anos 70 e que foi sendo um pouco extinguida, né? Teve o auge disso na televisão, mas depois
foi entrando em extinção, mas ainda existem ótimos festivais que dão ótimas premiações. E o festival em si é um evento que promove esses encontros. Então, nos festivais eu fui começando a conhecer compositores do Brasil inteiro. Gente de Cuiabá, gente do Maranhão, gente do Paraná. E aí, assim, eu fui me conectando com compositores da minha geração, conhecendo mais profundamente a obra deles e pensando ali canções em que eu me reconhecia, em que eu me identificava. Desses encontros saiu o repertório do primeiro disco, né, que eu lancei em 2015, mas que começou a ser feito em 2013. Então foi bem essa etapa de festival assim que foi fundamental. É demais. Estou e sou a mira. Em 2013 me chamaram para fazer um show num espaço que chamava Reserva Mais, aqui no Arpoador, no Rio. E eu não tinha um show, não tinha uma banda, mas fiquei muito a fim de fazer e de usar a oportunidade para me experimentar. E eu já tinha várias canções do repertório que seriam do primeiro disco. E aí eu pedi indicação para o João Cavalcante, de músicos, para eu montar uma banda. Eu já tinha um pouco ideia do que eu queria, de sonoridade, de proposta estética, que acho que refletiu ali no primeiro disco, porque eu estava justamente numa fase ouvindo muito rock psicodélico, tanto brasileiro quanto internacional, né? E eu já tinha noção que eu queria fazer um disco sujo, assim, que agradasse não agredir, agredisse não agradar, tinha uma certa violência ali, no bom sentido, né? Na visceralidade mesmo, de expurgar o que eu sentia, entender a minha forma de me comunicar com as pessoas naquele momento. Então, isso eu já tinha um pouco em mente o que eu queria para a sonoridade do disco. Falei sobre um pouco com o João, ele me indicou o Gabriel Ventura, que é um guitarrista que toca comigo até hoje, o Gabriel Barbosa, que é o baterista, e o Yuri Pimentel, que é primo do João Cavalcante, que é o baixista. E aí a gente começou a se encontrar na casa do Yuri, fazer os arranjos para as músicas, pirar ali nas ideias e tal. O show foi cancelado, nunca aconteceu, mas quando a gente viu, a gente já tinha uma semente de um trabalho que a gente estava achando interessante ali, do nosso encontro, misturando referências que todo mundo ia trazendo, de coisas em comum que a gente gostava. Eles me apresentaram várias coisas que eu não conhecia, tipo Dead Weather, São Vincent, várias coisas que eu fui conhecendo com eles também. E aí a gente gravava no celular mesmo os ensaios, e teve um certo momento em que o Bruno Giorgi, que é o produtor do meu primeiro disco, ouviu. Acho que algum dos meninos mostrou para ele, a gente já tinha se conhecido, ele já tinha ido a um sarau na minha casa uns meses antes, e aí ele falou assim, pô, e esse som, tá maneiro, vamos gravar. E jogou a pilha de fazer o disco, assim, eu não sabia ainda o que aquilo ia virar, né, eu tava vendo, assim, tava me deixando levar. E aí ele botou a pilha de gravar, a gente entrou pro estúdio e gravou, ele produziu, mixou, masterizou. Claro que isso levou muito tempo, porque como era um trabalho independente, a gente fazia quando todo mundo dava, quando tinha agenda, quando eu conseguia conciliar tudo. Mas lançou em abril, eu acho, de 2015. E foi isso, mas foi tipo uns 2 anos até eu chegar nesse resultado, assim. A mira, esgarço. São muitos conflitos, né? O tempo interno com o tempo externo de mercado. Na verdade, me pedir um disco novo, as pessoas já me pedem desde 2017. Porque hoje em dia o tempo que um disco dura com esse negócio do streaming é no máximo 2 anos, assim. Só que o primeiro disco foi um disco em que eu ainda era muito jovem, foi um processo muito experimental e muito sem pretensão mesmo. Eu tive a oportunidade ali de encontrar pessoas que tinham uma busca parecida com a minha, não tinha muitas contas para pagar, não tinha que me preocupar em encaixar nada em espaço, em lugar nenhum, e deixei ali um registro daquele momento, daquele encontro. Foi uma grata surpresa a forma como o disco foi recebido, principalmente pela imprensa, assim. Eu me lembro que na época saiu em quase todos os jornais, hoje em dia nem tem mais jornal impresso direito, né? Mas na época saiu em muitos lugares, assim. Então foi uma surpresa.
E aí dali já começou a cobrança, porque acho que quando surge um negócio diferente, as pessoas, né, querem ver se desenvolver, e eu acho que o meu tempo interno foi outro, eu não estava madura o suficiente ainda, sabe? Tinha muita coisa que eu não conseguia lidar, tudo ali tinha sido muito intuitivo, então eu não tinha me apropriado tanto do meu processo artístico, de entender como eu funcionava. E aí esse meio tempo foi importante, porque eu fiz o Primavera nos Dentes, que foi o tributo aos Secos e Molhados, né? Um trabalho também de recriação dos arranjos e de uma desconstrução estética, porém em cima de uma obra já consagrada e com outros músicos, né? Charles, que é ex-Titã, Paulo Rafael, que tocou com o Seu Balanço a vida inteira e que era do Ave Sangria e eu amava já essa banda. Então, outros processos, outros caminhos, outras descobertas. Também teve o Yaraíra com a Júlia Vargas e a Juliana Linhares, que também foi um processo super coletivo. Ano passado eu rodei com o Chico Chico fazendo um show nosso, com músicas nossas o ano inteiro. Comecei a compor. Então eu acho que esse disco novo vem um pouco de um amadurecimento meu como pessoa, como mulher e logo como artista, de coisas que eu fui vivendo e foram me dando mais autoconfiança e de coisas novas que eu fui escutando e vontades novas de me comunicar de outras formas. Então, é um disco em que eu acho que eu miro no pop, ainda acerto um pouco longe, no sentido, e que foi um pouco intencional, no sentido de que, para mim, nesse momento, não era interessante fazer um disco tangenciado esteticamente, assim, porque eu acho que isso acontece muito hoje em dia. Alguém pega, faz um negócio, dá certo, e aquilo vira uma fórmula, e aí todo mundo só repete aquilo. Salve, máximo respeito, mas acho que não é o meu caminho. Eu acho que o meu caminho é sempre ampliar, expandir, né? Então eu gosto de pegar referências de coisas que eu também gosto de ouvir, trap, funk, enfim, pagodão baiano, tudo isso eu adoro, mas qual é a minha forma de me encaixar e de propor o meu entendimento sobre isso, né? Porque é isso, no final das contas tu vai ouvir, parece que tá tudo igual, né? Todo mundo usa o mesmo timbre de caixa, o mesmo timbre de hi-hat, o mesmo beat eletrônico, o mesmo... E tudo bem, se quando é a proposta da pessoa, acho que não é a minha. Então, como o meu processo é mais experimental nesse sentido da construção estética, acho que ele leva um pouco mais de tempo, e aí acho que é tudo isso que foi maturando para mim de 2015 para cá, assim. Precisei tomar um fôlego, precisei organizar coisas na minha cabeça mesmo, tive um tempo meio deprê em 2016, e que foi fundamental para eu conseguir aprender a lidar com algumas sombras que eu tinha, transmutar algumas sombras, inclusive. Então, eu acho que esse disco novo, ele, ao mesmo tempo que é o próximo degrau, ele também é uma ponte, sabe? Eu tô acabando ele, mas já tô pensando no próximo, né? E eu acho que é esse movimento sempre, né, criativo. Eu sou o traço que emerge e torna possível. Bom, essa fase de 2016 tem muito a ver com o meu processo de como eu comecei a cantar, o porquê e o que eu abri mão, no sentido de que a gente faz uma escolha, a gente abre mão de outra, né? Acho que quando eu era adolescente e comecei a fazer música, eu fiquei tão apaixonada ali, eu quis viver aquilo numa intensidade tão grande, tão desequilibrada em algum lugar, que eu abri mão de outras coisas. E essas outras coisas acho que vieram bater na minha porta ali por 2016. Porque eu tinha lançado o disco falava muito sobre uma questão de... Enfim, foi muito um entendimento a respeito da minha sexualidade e de como dividi-la com o outro, sabe? Acho que eu vivi um ambiente na infância e na adolescência que era um pouco repressor em alguns sentidos e que não tinha tanto a ver com a essência do meu espírito, com a liberdade que o meu espírito queria manifestar. Então, cantar foi a portinha que eu encontrei para mudar de fase do videogame e descobrir um outro universo, construir um outro universo meu, que fosse compatível com a forma como eu queria viver. Por isso que eu acho que tem tanto, assim, impresso no meu, assim, inconsciente, mas acho que tudo que eu faço quer um pouco acender essa centelha de coragem nas pessoas, de permissividade, de desejo, de liberdade. Eu acho que eu boto a minha arte muito a serviço disso, sabe? De permitir isso para mim
E é quase aquela frase do yoga, né? Que todos os seres sejam livres, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres se libertem. Então, só que é isso, às vezes a gente precisa se confrontar com sombras que a gente não sabe como lidar, com traumas que a gente calcificou e não sabe como destravar. Então, isso foi uma das coisas que eu encontrei no meu caminho como desafio, e que olhar para isso e cuidar disso, entender formas de trabalhar a minha espiritualidade, meu autoconhecimento, tudo isso me ancora ainda mais para estar ativa, né, no exercício enquanto artista. 2016 que eu tive essa deprê foi um pouco em relação a isso, porque eu também botei ali para fora de uma forma intuitiva e visceral, coisas que estavam travadas, a reação das pessoas foi boa e foi ruim, e eu também não soube lidar nem com bom e nem com ruim direito, porque era estranho receber aquilo de volta, não estava acostumada com aquilo, então tem todo um lance de autoimagem, é muito doido, gente. Acho que para quem reflete muito sobre as coisas como eu, às vezes requer um certo tempo para te organizar, assim, internamente. Então eu acho que foi isso. Eu tenho um recado, um ódio interno guardado, fincado, pregado e lacrado. Eu tenho um recado, um ódio interno guardado, fincado, pregado e lacrado o tempo inteiro. Eu ando me perdendo por aí, sem aposento, me leve vento, sou folha. É tempo lento. Eu quero essa semana estar contigo. Eu quero a rua, eu quero que as ondas me tragam. Pedalei pelada, eu pedalei pelada, eu pedalei pelada, por mais de 7 quadras em plena madrugada, e eu te procurei e nada, te procurei e nada. Pedalei pelada. Outro grande desafio foi fazer o Primavera nos Dentes, né? Que eu me lembro que no primeiro dia de gravação de voz do projeto, do disco, eu tive uma crise de choro, de insegurança, de achar que eu não ia dar conta de gravar aquilo, porque era o Ney, porque tinha toda uma expectativa em torno. E eu acho que ali foi fundamental para eu passar a adquirir uma autoconfiança como cantora, que até então eu não tinha. Eu tinha uma autoconfiança já como artista, como entender a relevância do que a minha arte podia provocar nos outros, e a fibra da minha fibra artística, assim. Eu acho que isso eu já tinha uma confiança, que foi um dos ganhos que eu tive no processo do primeiro disco, e dos lançamentos, e dos shows, e da receptividade que eu tive. Mas eu não tinha uma confiança da voz, assim, e eu ganhei isso ali, gravando Primavera nos Dentes, e foi necessário eu ter uma crise, começar a chorar. Eu me lembro que na época o Rafael Ramos, que era o produtor do disco, me falou várias coisas legais, assim, foi bem duro, mas bem realista, assim, tipo, cara, se você não acredita que é você a pessoa certa para estar gravando isso aqui, eu te sugiro ir embora para casa, porque não adianta nada eu estar aqui acreditando, o Charles está aqui acreditando, tá uma galera aqui junto com você e você não tá com você. Então eu acho que foram algumas quebras de paradigma que me modificaram, assim. Então é isso, hoje em dia não tenho mais medo, posso até ficar nervosa antes de show. Fiquei nervosa quando o Ney foi assistir o show do Primavera, né, de vê-lo na plateia, mas é um outro lugar, assim, eu já entendi, já confio na minha voz, sabe assim? E eu acho que isso não tinha, até 2017 eu não tinha. Então, é isso, são processos internos, né, de inseguranças e de questões que a gente vai aprendendo a se empoderar e a se autoafirmar em vários lugares, assim. Fora todos os desafios que temos como artista independente todo dia, né? Essa coisa de lidar com os números, a coisa de não ter espaço, o espaço está cada vez mais afunilado nas grandes mídias, mas, enfim, a gente veio fazer o que a gente veio fazer. A resistência é sobre isso, né? Sobre continuar fazendo o nosso melhor, com alegria,
e bola pra frente. Assim. Eu pedalei pelada por mais de 7 quadras em plena madrugada. E eu acho que tá afetando de formas que a gente não consegue nem mensurar, sabe? Isso é que me preocupa, porque o que a gente consegue mensurar, a gente ainda tenta dar conta. Eu fico com a sensação de que... Mas também acho que, assim, muito é olhar para as coisas e pensar que proveito a gente pode tirar delas, como torná-las construtivas, o que se ganha nesse meio tempo. Mas como a gente está muito sem perspectiva e sem horizonte, sem saber quando vai acabar, como que vai ser, isso acaba fazendo a gente oscilar muito, sabe? Então, mesmo as coisas que eu tento levar adiante, eu vejo que no meio do caminho eu murcho, tem semana que eu não tenho vontade de levantar da cama. Tá difícil para todo mundo, assim. Eu parei o disco no meio, né? Se não fosse o isolamento, eu já tinha lançado o disco, já estava fazendo show. E 5 anos depois, eu fico pensando assim, caramba, cara, levei 5 anos para chegar no momento que eu ia lançar o disco e eu tive que travar o processo porque não consegui terminar as gravações, porque o ano tá caótico, porque será que vale a pena lançar agora? E aí parece que todas as oportunidades que a gente tem se dissolvem, assim, que elas não têm tanta substancialidade, mas eu acho que a resistência também é não deixar a peteca cair e achar outras alternativas e tentar vibrar positivo, assim, senão a gente emburaca. Eu acho que às vezes eu fico assim, meio triste ou pessimista, mas eu olho para o lado e vejo o quanto que eu também estou numa situação muito mais privilegiada do que muita gente, do que muitos amigos meus artistas também, sabe, que estão numa situação pior ainda do que a minha. Eu tive sorte de conseguir levantar algumas coisas antes, então, né, pude lançar um clipe no começo do ano com um single novo, pude lançar Contragolpe, tem coisas que estão em andamento, e aí agora é isso, tem que estar esse jogo de cintura mesmo. Acho que também tem ganhos, eu tenho feito lives quase que semanalmente no meu canal, eu estou voltando a tocar muito mais violão, me conectando com as pessoas num lugar que eu não tinha coragem até então, porque todo mundo me dizia que eu tinha que fazer um show voz e violão, que eu tinha que fazer alguma coisa, que as pessoas gostavam de me ouvir assim, e eu não me sentia segura. Então eu sempre jogava isso para baixo do tapete, falava amanhã, quem sabe. E aí eu acho que o isolamento provoca a gente nesse lugar, assim, isso é tudo que a gente tem. Então a gente aprende a olhar para o essencial de uma forma com muito mais consciência, assim, com muito mais responsabilidade, com muito mais interesse até, sabe? Enfim, é isso. Madrugada e eu te procurei e nada, te procurei e nada. Eu vivo disso, para isso, por isso. Não sei nem mensurar. Na verdade, tudo virou uma grande coisa só, sabe? Qualquer outra coisa que eu faça que não está relacionado a isso, não está relacionado diretamente a isso, porque indiretamente está. Então, sei lá, me descobri nesse último ano para cá, completamente apaixonada por yoga, cada vez mais a fim de dançar, de me conectar com o meu corpo, estudando física quântica, filosofia, espiritualidade. Tudo isso, na verdade, é só uma outra forma de experienciar e viver o que eu vivo fazendo música e fazendo arte. É só mais uma forma de me alimentar para eu poder ter mais coisas ainda para escoar fazendo música e fazendo arte. Então, tudo vira uma coisa só para mim, assim. É como se cada vez mais eu tivesse dentro de um dharma, sabe? De uma missão mesmo, de como eu quero traçar minha trajetória nessa experiência de vida aqui. E aí a arte, a música é uma forma de experienciar isso, de expressar isso, de dividir isso com o outro, de amar o outro e a mim mesma. Então, enfim, acho que é isso. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá
sobrará pedra sob pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão de o desejo não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção da qual se crê que o inferno aqui existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Enquanto isso não nos custa insistir na questão de o desejo não deixar se extinguir,